naval da França ganha projeto submarino holandês de 6 bilhões. A Holanda escolheu o grupo naval francês para construir 4 submarinos de ataque num projeto no valor de 6,5 milhões de euros, superando as ofertas da alemã ThyssenKrupp Marine Systems e da sueca Saab Kockums. Em comparação com o estaleiro holandês Damen, o grupo fornecerá uma versão com propulsão convencional de seu submarino Barracuda para substituir os 4 submarinos de ataque da classe Walrus da Marinha Real Holandesa, o primeiro dos quais o serviço foi aposentado em outubro. O construtor naval francês será solicitado a entregar os 2 primeiros navios dentro de 10 anos após a assinatura do contrato, disse o Ministério da Defesa da Holanda em comunicado na sexta-feira. O contrato incluirá um papel substancial para a indústria holandesa, o que era um requisito fundamental, disse o secretário de Estado de Defesa da Holanda, Christophe van der Met, um post no X, anteriormente conhecido como Twitter. A Holanda iniciará uma onda de gastos para substituir os seus principais combatentes navais e, além dos submarinos, planeiam iniciar a construção de mais 20 navios de superfície na próxima década, num investimento de mais de 11 mil milhões de euros. Para a oferta dos submarinos holandeses buscava uma embarcação expedicionária que pudesse operar nos territórios ultramarinhos do país. As embarcações oferecem maior poder de ataque e capacidades operacionais aprimoradas e, portanto, poderão ser implementadas em todo o mundo para vários tipos de missões, disse o chefe da defesa da Holanda, General Onno Enschheim. Enschheim, em uma postagem no X. O contrato de entrega será assinado após a avaliação da proposta ser debatida no parlamento. O governo tem enfrentado críticas pela potencial escolha do grupo naval, com alguns legisladores dizendo que a empresa favorecia os empregos franceses em detrimento da indústria de construção naval holandesa. A escolha do grupo naval fornecerá ao Holanda submarinos oceânicos dos mais altos padrões globais, disse o governo francês em comunicado após um anúncio holandês. Afirmou que uma parceria franco-holandesa acompanhará o programa a longo prazo e ajudará a fortalecer a cooperação bilateral de defesa. A Holanda solicitou propostas aos 3 estaleiros candidatos em novembro de 2022 para 4 submarinos de longo alcance com propulsão convencional. O orçamento de investimento para substituir a capacidade submarina do país é de 5,6 mil milhões de euros até 2039, o que inclui uma delta para exploração e reserva de risco do projeto, escreveu o Ministério da Defesa no relatório ao Parlamento. A França opera uma versão movida à energia nuclear da classe Barracuda. Em 2020, o país estimou o custo do programa para construir e operar 6 submarinos de classe em 10,4 mil milhões de euros, acima de 8,6 mil milhões de euros em 2010. O grupo naval, em junho do ano passado, lançou o Torvaille, o terceiro navio de 6 planejados para a Marinha Francesa. A Força Naval Holandesa anunciou este mês plano para encomendar 4 novas fragatas de defesa aérea por mais de 3,5 mil milhões de euros a Damen e a Thales. O Ministério da Defesa também pretende comprar 6 navios de transporte anfíbio a um custo de 1.000 milhões a 2,5 mil milhões de euros para substituir 2 docas de plataforma de desembarque e 4 navios de patrulha oceânica, trabalhando com a Damen no projeto. As forças de defesa holandesas têm a obrigação constitucional de proteger o reino, incluindo os seus distantes territórios caribenhos, o que significa que o país exige que os seus submarinos tenham um longo alcance e sejam logisticamente independentes. A classe Walrus existente pode operar em vias navegáveis relativamente rasas e estreitas, em comparação com os submarinos nucleares, e preenche um nicho de capacidade apreciado internacionalmente, escreveu o Ministério no relatório de março de 2023 ao Parlamento. Semelhante aos seus antecessores, os novos barcos serão relativamente pequenos, o que lhes permitirá operar também em águas rasas, afirmou o Ministério. No entanto, como serão maiores do que os submarinos projetados para permanecer perto da base, os novos barcos serão capazes de operar de forma independente longe de casa por longos períodos de tempo. Essa combinação do tamanho e alcance é rara e significa que os submarinos da Marinha Real Holandesa são altamente considerados dentro da OTAN, disse o Ministério. Os 4 novos submarinos representarão uma melhoria considerável no design e a capacidade de lançamentos de cruzeiro aumentará substancialmente o poder de ataque, segundo o Ministério.
A Holanda planeja equipar os novos submarinos com mísseis de cruzeiro Tomahawks da RTX para capacidade de ataque marítimo, ao que falta a classe Ural russo. Os holandeses também estudaram o míssil de cruzeiro naval francês MDCN e consideraram o alcance insuficiente em comparação com os mais de 1.000 quilômetros, 621 milhas do Tomahawk. O Ministério observou anteriormente que a arma anglo-francesa de cruzeiro antinavio do futuro ainda está em desenvolvimento e faltam informações, embora continue a acompanhar os desenvolvimentos em torno do FCASW. Os novos submarinos transportarão torpedos e serão adequados para operações de forças especiais. As embarcações serão mais adequadas para a recolha de informações devido aos sensores melhorados, enquanto a moderna tecnologia de baterias lhe dará maior capacidade energética do que a classe Ural russo, e portanto permitirá que permaneçam submersas por mais tempo, de acordo com o Ministério. Os novos navios serão nomeados de Orca, Zwaardvis, Barricada e Tigeshark, informou a Holanda. O país tem como meta a entrega do primeiro submarino no terceiro trimestre de 2033, com o navio final entregue no terceiro semestre de 2037. Grã-Bretanha finaliza acordo para comprar 14 helicópteros Chinook. O secretário de Defesa da Grã-Bretanha se comprometeu com um acordo para adquirir uma nova frota de helicópteros Chinook de longo alcance construído pela Boeing. 14 CH-47ER Chinooks, destinados principalmente ao uso pelas forças especiais britânicas, serão entregues à Royal Air Force, nos termos do acordo assinado entre os governos britânico e norte-americano. O secretário de Defesa, Grant Shapps, confirmou na quinta-feira que a aquisição, conhecida como Programa de Sustentação de Capacidade Chinook, avançará. O Ministério da Defesa confirmou originalmente o acordo de maio de 2021, mas as conversações para concluir as negociações foram retardadas pelas preocupações britânicas sobre o crescimento dos custos e outras questões. Os britânicos estabeleceram o orçamento de base para o programa em 1,5 mil milhões de libras, mas a inflação, as divisas e outros problemas aumentaram os custos. A certa altura, durante as negociações do ano passado, foi amplamente divulgado no Reino Unido que o então secretário de Defesa, Ben Wallace, ameaçou cancelar o programa devido aos custos crescentes. Prestando depoimento à Comissão Parlamentar de Defesa em novembro, Shapps disse que também havia levantado a questão do cancelamento da aquisição com autoridades dos Estados Unidos. Temos que pensar o custo de rescindir um contrato, bem como de assiná-lo, disse ele ao comitê. Discutir a questão com ele, secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon de Austin. O ministro de Compras, James Cartledge, disse ao parlamento no ano passado que o enfraquecimento da taxa de câmbio britânica em relação ao dólar americano custou ao programa 37 milhões em 11 de setembro de 2023. No comunicado divulgado na quinta-feira, o Ministério da Defesa disse que as negociações com o governo dos Estados Unidos produziriam uma redução de custos. O Reino Unido reduziu os custos de elementos do programa em mais de 300 milhões de libras, garantindo uma boa relação custo-benefício e, ao mesmo tempo, fornecendo às nossas forças armadas uma capacidade de vanguarda para transporte pesado. Disse o Ministério, embora não tenha divulgado o custo total do programa ou detalhes sobre as reduções. O cronograma de entrega atual não foi divulgado, embora um site operado pelo Braço de Equipamentos e Apoio de Defesa do Ministério da Defesa diga que a primeira entrega está marcada para 2027, com um programa de fabricação finalizado em 2029. As novas fuselagens substituirão os Chinooks mais obsoletos de uma frota da Força Aérea Real, e atualmente está reduzida a número de CH-47-60 helicópteros para 51. Os 14 Chinooks mais antigos serão retirados da frota do Reino Unido quando as novas máquinas entrarem em serviço. Ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre o que acontecerá aos Chinooks quando forem reformados. O tamanho total da frota Chinook britânica permanecerá em 51 aeronaves à medida que as novas aeronaves forem entregues e as aeronaves mais antigas forem retiradas de serviço. O helicóptero de alcance estendido terá o dobro de alcance do CH-47 padrão operados pela Royal Air Force e ajudará a preencher uma lacuna de capacidade das forças especiais criada pela aposentadoria antecipada do Hércules C-130 fabricado pela Lockheed Martin no ano passado. Em comunicado, a Boeing disse que espera entregar os helicópteros. A compra do Chinook de longo alcance é a segunda grande aquisição de helicópteros britânicos a avançar recentemente. No final de fevereiro, o Ministério da Defesa desencadeou o início de uma competição de cerca de 1,2 mil milhões de libras para substituir o Puma e alguns helicópteros mais pequenos, no que é conhecido como programa Novos Helicópteros Médios. Espera-se que a Airbus, Leonardo e a Lockheed Martin respondam.
Japão deve suspender restrições à exportação de caças FX. O governo japonês está tomando medidas para permitir a exportação de um caça furtivo, atualmente em desenvolvimento com o Reino Unido e a Itália. A medida ocorre no meio de uma mudança de estratégia de segurança do Japão e à medida que o país afrouxa as rigorosas regulamentações de exportações do pós-guerra que visam armamento. Segundo as regras revistas, o Japão aprovou a transferência de radares para as Filipinas e a entrega de mísseis Patriot nos Estados Unidos no ano passado. Em dezembro, o Japão, o Reino Unido e a Itália lançaram uma parceria conjunta para desenvolver o caça a jato Mitsubishi FX no âmbito do Programa Global Combat Air, que visa fabricar novos caças furtivos até 2035 para substituir os antigos F-2 da Força de Autodefesa Aérea do Japão, bem como o Eurofighter Typhoons da Grã-Bretanha e da Itália. A flexibilização das regras de exportação dos caças FX marca a última revisão nas regras de transferência de material do Japão, desde que renovou a sua política de segurança em dezembro de 2022. A medida enfrentou dissidência dos partidos da oposição e de Komeito, o parceiro junto da coligação do Partido Liberal Democrata no poder. O primeiro-ministro Fumio Kishida disse ao Daiichi, o parlamento do Japão, na quarta-feira, que restringir as exportações para os países fora da parceria prejudicará o plano de modernização das aeronaves do país e prejudicará o sucesso do Programa Internacional de Desenvolvimento Conjunto. A flexibilização das restrições aos jatos criará um ambiente de segurança favorável para o Japão, disse Kishida, acrescentando que o programa impulsionará a indústria de defesa local. As empresas envolvidas no programa também manifestaram intenções de exportar os jatos para outros países para custear os custos de desenvolvimento e produção. Após meses de negociações, Komeito suavizou sua posição e na sexta-feira concordou com a mudança com condições rigorosas. Especificamente que a revisão cobrirá apenas o caça FX, disseram as partes em entrevista coletiva conjunta. Além disso, todas as exportações de caça exigirão a aprovação do Conselho de Ministros e o acesso só será aberto a países com acordos de defesa existentes com o Japão. As partes também esclareceram a proibição de venda para países sob conflito armado existente. Espera-se que o gabinete do Japão aprove as revisões ainda este mês, a tempo de os parceiros divulgarem os projetos iniciais do jato FX. Entretanto, os principais grupos da oposição continuam a criticar a alteração, indicando que o relaxamento das regras de exportação dos caças contraria a posição pacifista do Japão e levanta o alarme sobre a transição do país para um comerciante de armas. A Suécia e a Finlândia abandonaram a neutralidade. A Áustria ainda o celebra. No meio da guerra da Rússia contra a Ucrânia, poderá a Viena conciliar os seus compromissos europeus com a tradição arraigada? Pergunta. Os salões de Hofburg de Viena, o antigo palácio imperial central do governo austríaco, tem sido palco de conversas orgulhosas sobre neutralidade perpétua, desde a fundação da República Alpina, renascido das cinzas da Segunda Guerra Mundial. Chanceleres, presidentes e ministros falarão da obrigação de servir como mediador global e da posição única da Áustria como ponte entre o Oriente e o Ocidente. Mas, simultaneamente, a Áustria apoiou o fornecimento de armas europeias a Kiev e autorizou o envio de militares para o Mar Vermelho e aprofundou a cooperação de defesa com seus vizinhos da OTAN na Europa Ocidental. Especialistas que falaram ao Defesa News levantaram questões sobre por quanto tempo a autoproclamada Ilha dos Abençoados, uma frase proferida pelo chanceler mais antigo da Áustria na década de 1970, seria capaz de ultrapassar a linha entre tomar partido politicamente e manter um status conveniente de ambiguidade militar. As questões sobre a neutralidade austríaca vieram à tona desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, catapultando a neutralidade para o centro das atenções e tocando um ponto sensível do discurso público. Com a Suécia e a Finlândia abandonarem tradições de longa data de não alinhamento e aderirem à OTAN, a Áustria é agora um dos apenas 3 países da União Europeia, ao lado da Irlanda e de Malta, que se consideram neutros. A neutralidade da Áustria é particularmente tenaz porque está consagrada na própria lei constitucional do país desde a sua total independência dos aliados em 1955. Proíbe ao país de aderir a alianças militares e de acolher bases estrangeiras. Nem mesmo a neutralidade da Suíça é tão plenamente baseada na lei, disse Heinz Gartner, presidente do Conselho Consultivo do Instituto Internacional para País, Conselho de Viena, e conselheiro sênior das Forças Armadas Austríacas, ao contrário dos casos em que o governo nacional simplesmente se declarou neutro em relação ao resto do mundo. Isso significa que o governo austríaco permanece vinculado às disposições da lei de neutralidade, embora seja perpétuo, o que significa que se aplica tanto em tempos de guerra como de paz. Não é irrevogável, seria necessário a maioria absoluta parlamentar para levantar o dogma.
Na União Europeia, a posição da Áustria é única, uma vez que a neutralidade de Malta e da Irlanda se baseia em tratados bilaterais, isso que explicou Gartner. Mas a nossa neutralidade não é equidistante, não é uma neutralidade de valores, disse ele. Podemos e devemos ter valores. O que é e o que não é compatível com a neutralidade austríaca mudou muito ao longo dos anos, disse Peter Bujager, professor de Direito da Universidade de Innsbruck, que testemunhou no parlamento sobre a questão numa audiência no ano passado. Ele chamou a abordagem austríaca de doutrina do abacate. Um núcleo duro de requisito de neutralidade jurídica permanece consistente, mas o resto depende do contexto. Esse núcleo duro nunca ficou menos difícil desde a guerra da Ucrânia, disse ele. Talvez a mudança mais significativa na neutralidade austríaca tenha resultado da adesão do país à União Europeia. O público provavelmente não tem consciência da extensão em que a lei constitucional de neutralidade foi esvaziada, disse Christoph, investigador do Instituto Austríaco para a Política Europeia de Segurança, com sede em Viena. O artigo 42 do Tratado da União Europeia serve como uma cláusula de defesa mútua, tornando efetivamente o bloco uma aliança militar em caso de ataque. Embora exista uma exclusão específica para os Estados-membros neutros aplicar esta cláusula de acordo com o caráter específico de sua política de segurança e defesa. Como diz a disposição, os especialistas jurídicos concordaram que uma crise armada no mundo real obrigaria a Áustria a caminhar devolver alguma de sua neutralidade. Na verdade, a lei constitucional da Áustria foi alterada para sua adesão à União, prometendo plena participação nas políticas conjuntas de segurança e defesa de Bruxelas e colocando a lei da União Europeia acima da lei austríaca. Especialistas como Schwarz veem uma divisão crescente entre a opinião pública e as percepções dos especialistas sobre a questão do que o Estatuto significa para a Áustria hoje, em que direção deverá evoluir no futuro. Tem havido surpreendentemente pouca discussão pública sobre as atuais limitações de neutralidade e o seu futuro, disse ele. Todos os partidos representados no parlamento apoiam publicamente o status quo, exceto o Partido Liberal News, cujos membros têm sido mais ousados ao pedir pelo menos uma revisão na política da Áustria, juntamente com a integração mais profunda com a OTAN. Mas fazer isso teria um alto custo político. Numa sondagem patrocinada pelo governo de março de 2022, 91% dos austríacos disseram que a neutralidade era importante para eles pessoalmente. Muita coisa aconteceu sem discussão pública, disse Schwarz. A acusação de que os novos políticos amarraram a Áustria às estruturas europeias pelas costas das pessoas. Não há muito que eu possa dizer para contrariar isso. Ambas as normas existem lado a lado, disse Bujager, professor de Direito, referente ao conceito de neutralidade da Constituição da Áustria e ao subsequente compromisso da integração na União Europeia. Juridicamente falando, derrubou a lei constitucional sobre a neutralidade, o que significa na prática que a Áustria pode, e disse que iria participar em ações militares lideradas pela União Europeia. Mesmo em missões militares, em 6 de março, o governo autorizou o envio de militares austríacos para o Mar Vermelho, no âmbito da política conjunta de segurança e defesa da União Europeia, como afirmou um comunicado de imprensa parlamentar. Em última análise, todos podem interpretar o quadro jurídico da forma que melhor lhes convier, disse Schwarz. O governo pode evitar quebrar a cabeça com este desafio até que a União Europeia esteja diretamente envolvida na guerra, disse Schwarz, que conduziu um inquérito aos decisores políticos sobre as opiniões sobre a neutralidade em 2023. A mensagem é: somos neutros, somos gentis, ficamos afastados de tudo que acontece ao nosso redor e apenas contribuímos para as sanções. Acolhemos alguns refugiados e às vezes enviamos alguns capacetes para algum lugar, disse ele. Legalmente, a neutralidade austríaca não impedirá o país de contribuir para a capacidade de desdobramento rápido planeada pela União Europeia, que deverá atingir a plena capacidade aproximadamente em 2025. Até agora, Viena apoiou totalmente o esquema, incluindo ser um dos 9 países que contribui com tropas para o primeiro exercício militar ao vivo a nível da União Europeia em 2023. O plano permitirá à União Europeia mobilizar rapidamente 5 mil soldados em resposta à situação de crise. Foi anunciado pela primeira vez nas orientações estratégicas da União Europeia para 2022, como uma força a ser utilizada em diferentes fases de uma operação num ambiente não permissível. O papel da Áustria na iniciativa poderá tornar-se um ponto de viragem para o país, argumenta Bujager. Participar de alguma forma de força de intervenção, pergunta, isso não seria mais compatível com a neutralidade, disse ele. Isso é uma aliança militar.
Mais de 86% dos especialistas entrevistados no estudo de 2023 da AIS afirmaram que era absolutamente necessário que a Áustria clarificasse que tipo de apoio forneceria no caso de um ataque contra um país da União Europeia. Da mesma forma, 72% disseram que, a médio e longo prazo, as tensões entre o aprofundamento da solidariedade de defesa europeia e a neutralidade austríaca seriam insolúveis. A maioria dos especialistas também apoiou um investimento mais pesado nas forças armadas austríacas, ao mesmo tempo que aprofundou os laços com a OTAN. O atual governo da coligação conservador-verdes faz as duas coisas. Ainda este ano, a Áustria deverá realizar o seu maior exercício militar numa década, acolhendo tropas de meia dúzia de países parceiros no processo. Os seus planeadores militares sublinharam repetidamente a necessidade de interoperabilidade e a cooperação mais estreita com a OTAN, incluindo mais recentemente no contexto das aquisições de defesa da área da Sky Shelter. A adesão de Viena à iniciativa liderada pela Alemanha provocou um recrudescimento do debate público sobre a neutralidade austríaca. A resposta reflexiva foi dizer: a Áustria está a participar em algo militar, portanto a nossa neutralidade está a ser desmantelada, disse Schauhaus. Mesmo que em última análise fosse principalmente uma questão de aquisição. O governo austríaco argumentou que, com a decisão final de atacar alvos sob o Sky Shelter, permaneceria em Viena. O projeto era compatível com a exigência do país de permanecer fora de alianças militares. Em última análise, a guerra na Ucrânia, que levou a União Europeia a reforçar suas defesas, levou um sério exame de consciência aqui. Quem somos nós? O que podemos fazer? O que queremos? Pergunta. São questões que precisam ser respondidas e para isso precisamos de mais educação pública sobre o tema, afirmou Schauhaus. A neutralidade da Áustria conheceu seu apogeu na década de 1970 sob o governo social-democrata amplamente popular internacionalmente assertivo do chanceler Bruno Kreisky. À medida que as organizações internacionais como as Nações Unidas e a Agência Internacional de Energia Atômica afluíram a Viena, o chanceler lançou iniciativas diplomáticas de consolidação de paz em todo o mundo, incluindo ser um dos primeiros e eloquentes defensores de uma solução de 2 estados no Oriente Médio. Então, Kreisky foi deposto e a política externa do país perdeu rumo, o que outrora foi justamente chamado de Áustria neutralidade política. Uma política ativa de neutralidade deu lugar a um papel muito menos produtivo e ousado para a Áustria na esfera internacional, combinando com o fraco investimento nas forças armadas, levou a indignação ainda constante entre outros países europeus face ao parasitismo da Áustria relativamente à proteção da vizinha OTAN, como disse o jornalista Karl-Peter Schauhaus. Não há perspectiva para uma política ativa de neutralidade, disse Bulgager. Uma tentativa tímida de assumir o papel de mediador só causou consternação no Ocidente quando o chanceler austríaco Karl Naumer voou para Moscou para o que chamou de conversações difíceis, meio de 2 meses após a invasão da Ucrânia e poucos dias após a sua própria visita para Kiev. Mas as bombas na Ucrânia continuaram a cair e Putin não se sentou para negociações com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky sobre termos aceitáveis para Kiev. A iniciativa parece ter terminado aí. Mas para alguns, um regresso entusiástico à política externa assertiva da administração Kreisky dos anos 70 parece ser a única forma de preservar a neutralidade austríaca, especialmente à luz dos desafios crescentes. Gartner, conselheiro do Ministério da Defesa austríaco, disse que a neutralidade só funciona se for credível e útil. É a parte da utilidade da equação que ele vê em falta na Áustria. Como um Estado pequeno e neutro, você deve sempre mostrar que pode ser útil ou fornecer algum tipo de bom serviço, como a Suíça faz, disse Gartner. Caso contrário, as grandes potências esquecerão de você. Bilhões de euros. Uso pela Europa de dinheiro alheio ameaça a estabilidade financeira, diz analista. Uma das principais empresas financeiras do continente, a Euroclear, ganhou só no ano passado 4,4 bilhões de euros, com os ativos russos bloqueados. Analistas asseguram que tentativa de lucrar com dinheiro alheio ameaça levar a entidade à falência, que deixaria em risco a estabilidade financeira da União Europeia. As autoridades da União Europeia e dos Estados Unidos bloquearam ativos russos que chegam a 300 bilhões de euros. Desses 190 bilhões de euros estão depositados no Sistema Europeu de Compensação e Liquidação de Valores Financeiros Euroclear. Em 2023, a instituição ganhou 4,4 bilhões de euros ao investir os ativos congelados da Rússia.
Apesar de ainda não ter decidido transferir os ativos para a Ucrânia, o bloco europeu já considera aceitável enviar valores para Kiev. Segundo o Financial Times, isso ocorrerá em junho e fontes relataram o envio de até 3 bilhões de euros. A expectativa é que os rendimentos dos ativos russos sejam transferidos primeiro para o orçamento da União Europeia e depois direcionados para a Ucrânia. Bruxelas está pressionando para que valores provenientes dos ativos russos bloqueados sejam destinados à Ucrânia neste ano, acelerando o plano de financiamento à medida que o apoio financeiro dos Estados Unidos a Kiev diminui, escreve o jornal. O Banco Central pode bloquear ou confiscar 33 bilhões de euros do Euroclear depositado na jurisdição russa. No total, a instituição gerencia ativos no valor de 37 trilhões de euros, disse a professora associada do Departamento de Finanças Estatais e Municipais da Universidade Russa de Economia, Plekhanov Mary Valilashvili. Segundo a especialista, é provável que após o confisco, muitos países não pertencentes à União Europeia tentem retirar seu dinheiro do Euroclear o mais rápido possível por conta da instabilidade causada. Isso enfraquecerá significativamente a estabilidade e a confiabilidade do euro como moeda de reserva mundial, acrescenta a economista. Como observa Reuters, as consequências para a Euroclear podem ser muito graves, chegando à falência. A agência cita um alto funcionário que calcula que os ativos bloqueados podem gerar de 15 bilhões de euros a 20 bilhões de euros em lucros líquidos até 2027, dependendo das taxas de juros. A agência acrescenta que Moscou também exigirá a apreensão dos fundos do Euroclear em instituições de valores em Hong Kong e Dubai. Isso será seguido por demandas contra bancos ocidentais que perderam dinheiro investido na Rússia, esclarece a Reuters. Esse é o mecanismo pela qual a Euroclear pode ficar completamente vazio, basicamente, destacou o alto funcionário. A eficácia e a demanda de estruturas como a Euroclear estavam vinculados a uma confiabilidade de 100%. Se, como parece, é possível congelar ativos de forma tão voluntarista, qual é a confiabilidade? Pergunta. Essa pergunta é feita não apenas pelos russos, mas também por outros usuários do sistema, destaca o diretor executivo da Economia do Crescimento, Anton Sviridenko. É possível que a instituição fixe sem capital e o Banco Central belga tenha que revogar sua licença. Na opinião dos economistas, isso já representa uma ameaça para a estabilidade financeira da União Europeia. Isso pode afetar o nível de liquidez global, esclarece Evgeny Chatov, sócio da empresa de investimentos globais Capital Lab. A Comissão Europeia também considera que os altos riscos da Euroclear são reais. É evidente que a confiança na empresa nos mercados europeus e no euro como moeda será permanentemente afetada e por conta de uma magnitude das consequências, as autoridades ainda não estão com pressa sobre a decisão. A situação será discutida novamente no dia 21 e 22 de março na cúpula da União Europeia. Pela Rússia, foi catalogado como um roubo descarado e congelamento dos investimentos na União Europeia, pois viola todas as regras em nome do direito internacional. O Banco Central Europeu havia advertido Bruxelas anteriormente do que o uso dos ativos russos congelados para financiar Kiev poderiam acarretar riscos à reputação do euro a longo prazo e o Estado a olhar além deste conflito e buscar outras formas de financiamento. Extremamente letal. Revista dos Estados Unidos destaca características técnicas do caça russo Su-35. Por suas características táticas e técnicas, o caça russo Su-35 da geração 4++, é um pássaro militar feroz, escreve colunista Brandon Weichert em um artigo ao The National Interest. A revista destaca o avião russo comparável ao novo caça F-15X Eagle II da Força Aérea dos Estados Unidos, que também é considerado uma aeronave de geração 4++. Weichert observa que a aeronave russa combina as características dos caças de quarta geração e quinta gerações. As características distintas do Su-35 são a multifuncionalidade, capacidade de atingir alvos em grandes distâncias e o radar IRBIS. O Su-35 possui uma gama de armamentos que o tornam extremamente letal a qualquer distância. Tem um canhão de 30 mm, pode transportar mísseis a ar, terra e mísseis antinavio, escreve Weichert. O colunista aponta que o avião de guerra russo é capaz de transportar até 8 toneladas de armamentos, incluindo mísseis hipersônicos. Essa aeronave de combate pode atingir uma velocidade máxima de Mach 2,5 e ter um alcance de 3.600 km. O Ocidente está irritado porque fracassou em desestabilizar a Rússia, diz o Conselho de Segurança russo. Nikolai Patrushev abordou a reação dos países ocidentais às eleições na Rússia, algo que diz demonstrar a política do Ocidente de apoio ao fascismo e ao neocolonialismo. As declarações ocidentais sobre a suposta falta de democracia na Rússia são explicadas pelo fracasso de suas ações para desestabilizar a situação no país, disse o secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Falando ao jornal russo Argumenty Infact, Nikolai Patrushev disse
não está surpreendido com o fato de os Estados Unidos nesta semana terem acusado mais uma vez a Rússia de falta de democracia. Tanto Washington quanto Londres estão irritados com o fato de suas ações para minar a situação política interna da Rússia terem fracassado, explicou ele. Quanto à União Europeia, ela há muito tempo não tem opinião própria. Os Estados europeus estão em silêncio, até mesmo sobre o flagrante ataque terrorista aos gasodutos Nord Stream, e pararam de investigar o que aconteceu. A soberania e a democracia genuína nos países da União Europeia passaram à história, diz Patrushev. É importante perceber que os anglo-saxões nunca aceitarão o verdadeiro poder do povo e a independência dos estados. Isso também explica sua indignação com as aspirações dos cidadãos russos por liberdade e justiça, sublinha o secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Assim, os países ocidentais reprimem nos seus próprios países opiniões dissidentes, limitam a participação das pessoas na vida política e buscam suprimir a identidade nacional e religiosa, observou Patrushev. O Ocidente há muito tempo que apoia o fascismo em suas várias manifestações e agora incentiva o neonazismo, usa o terrorismo para seus próprios fins. Patrocina regimes anticonstitucionais e busca políticas neocoloniais, acrescentou. Ao mesmo tempo, o Ocidente ensina a democracia, entre aspas, a outros países, o que isso é absolutamente ridículo, resumiu o alto responsável russo. Em reconhecimento raro, mídia ocidental relata sobre pesadas perdas das tropas ucranianas. Na mídia ocidental é praticamente impossível encontrar números precisos sobre as baixas das forças ucranianas. Entretanto, relatos da mídia publicados nesta segunda-feira aludem para as dificuldades que o exército ucraniano está tendo na região de Kharkov. O Business Insider, um jornal dos Estados Unidos, foi bastante mais franco do que é de costume sobre o conflito do Donbass, em um artigo reconhecendo as pesadas perdas ucranianas no nordeste do país. O artigo cita o testemunho de um combatente ucraniano com o codinome Lemon. Mal conseguimos manter a linha de defesa, quanto mais avançar, disse o soldado sobre os esforços ucranianos na região crucial de Kharkov. Estamos perdendo tanto pessoal, há tantos corpos que nem podemos trazer todos de volta. A Rússia obteve ganhos da área após libertar a cidade de Avdiivka no mês passado. Crucial para o sucesso da Rússia na região é a sua superioridade aérea. Moscou tem usado amplamente bombas planadoras que esmagaram as limitadas capacidades de defesa antiaérea das tropas ucranianas. Com a indústria de defesa da Rússia produzindo as munições constantemente, Moscou tem sido capaz de dominar as tropas ucranianas escondidas atrás das fortificações terrestres. Enquanto a maioria dos líderes ocidentais promove o apoio contínuo a Kiev, o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico surge como a voz da razão, instando a realizar negociações para acabar com o conflito e conter a perda de vidas. A Alemanha e a Polônia querem aumentar a produção de munições para a Ucrânia, diz o governo alemão. Em coletivo de imprensa conjunto com seu homólogo polonês, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, anunciou que a Alemanha e a Polônia se preparam para aumentar a produção de munições destinadas à Ucrânia, além de estabelecer centros logísticos mais próximos do país em meio ao conflito. Pistorius enfatizou o compromisso conjunto de ambos os países em apoiar Kiev na defesa aérea e na quantidade de munições. Ele destacou que o apoio não se limita apenas ao fornecimento de recursos disponíveis, mas inclui também o aumento de produção desses materiais em território polonês, alemão e outros países parceiros. A ideia é aproximar os centros logísticos da Ucrânia, afirmou Pistorius durante o coletivo de imprensa transmitido pela Phoenix TV durante sua visita à Polônia. O anúncio surge em meio à iniciativa proposta pelo presidente tcheco Petr Pavel durante a Conferência de Segurança em Munique em fevereiro. Ele detalhou que a República Tcheca identificou o volume considerável de munições que poderiam ser entregues à Ucrânia em questão de semanas, Ele detalhou que a República Tcheca identificou o volume considerável de munições que poderiam ser entregues à Ucrânia em questão de semanas, contanto que os parceiros, incluindo os Estados Unidos, Alemanha, Suécia e outros, forneçam financiamento. Contudo, as intenções germânicas e polonesas de aumentarem a produção e facilitar o acesso às munições para a Ucrânia enfrentam críticas e preocupações, especialmente da Rússia. Vale ressaltar que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que qualquer fornecimento de armas à Ucrânia por parte da Organização Tratado Atlântico Norte interfeririam nos esforços pela paz e poderiam acirrar ainda mais o conflito. Ele enfatizou que a Rússia consideraria qualquer carga contendo armas para a Ucrânia como um alvo legítimo. O Kremlin também expressou preocupações de que o aumento do fornecimento de armas do Ocidente para a Ucrânia possa minar os esforços diplomáticos em curso para resolver o conflito.
Exportações de gás russo para a União Europeia aumentam, impulsionadas por incerteza e demanda. As exportações de gás russo para a União Europeia têm aumentado, de acordo com a diretora de pesquisa da Implementa, Maria Belova. Foi destacado um crescimento nos suprimentos durante os meses de inverno europeu de 2024, em comparação com o ano anterior, atribuindo a diminuição das compras de gás natural e efeito e as incertezas em torno do trânsito de gás através da Ucrânia previsto para cessar a partir de 2025. De acordo com dados da rede europeia de operadores do sistema de transporte de gás e da Gazprom, desde o início do ano, as exportações de gás russo para o Ocidente aumentaram em 40% através do fluxo turco e cerca de 23% através do sistema de transporte de gás ucraniano. Isso resultou em um total de aproximadamente 5,8 bilhões de metros cúbicos de gás fornecidos para a União Europeia e Turquia durante as primeiras 10 semanas deste ano, divididos igualmente entre as duas rotas. Embora o fornecimento de gás via gasoduto da Rússia esteja crescendo, a União Europeia registrou uma redução nas importações totais de gás natural no início de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo Belova. No entanto, ela também observou que, devido a um ambiente de preço favorável, a demanda por gás na região é esperada para aumentar ao longo do ano. Atualmente, o gás russo, que também é enviado da Ásia sobretudo a China, é fornecido à Europa através de 2 pontos de entrada no sistema de transporte de gás ucraniano e via Turquia, onde chega através do Turk Stream, corrente turca, e do Blue Stream. O gás que atravessa a Ucrânia abastece principalmente países do leste europeu, como a Eslováquia, a Áustria e a Hungria, enquanto através da Turquia são firmados contratos de longo prazo com países como a Bulgária, Sérvia, Hungria, Bósnia e Herzegovina, Grécia, Macedônia do Norte e Romênia. A defesa antiaérea do Irã está munida para derrubar mísseis anti-bunker de Israel, diz o comandante. O sistema de defesa antiaérea de médio alcance do Irã está equipado com interceptadores capazes de derrubar mísseis que podem ser disparados por Israel, de acordo com o brigadeiro-general Almadi Sadek Nejad, assessor de assuntos de defesa aérea do Ministério da Defesa. Depois de monitorar as ameaças regionais, concluímos que o regime sionista lança bombas guiadas GBU ou armas anti-bunker a longa distância em seus alvos. Isso foi observado no ataque israelense à base aérea T-4 da Síria, disse Sadek Nejad no final de semana, relata Defa Press. Para conter a medida do inimigo, projetamos uma arma contra um anti-bunker AGBU, unidade antibomba guiada, e a montamos um sistema que seria uma proteção adequada para o sistema Shine Arma, acrescentou o brigadeiro-general. O arrasa bunkers é um tipo de arma capaz de rebentar bunkers militares subterrâneos altamente protegidos. Em outubro de 2020, 2 membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estavam se preparando para introduzir uma legislação que possibilitaria que os Estados Unidos fornecessem seus GBU-57 Massive Ordnance Penetration MOP para Israel. França prepara envio de pelo menos 2.000 militares para a Ucrânia, disse o serviço secreto russo. A Rússia tem informações sobre o envio de tropas da França à Ucrânia para a participação no conflito, informou o Serviço de Inteligência Externa. A França está preparando um contingente para ser enviado à Ucrânia, comunicou o diretor do Serviço de Inteligência Externa da Rússia. A atual liderança do país não se importa com as mortes de franceses comuns e com preocupações dos generais. De acordo com os dados que chegam ao Serviço Secreto Russo, já está sendo preparado um contingente a ser enviado à Ucrânia. No estágio inicial, ele será de cerca de 2.000 pessoas, disse o gabinete de imprensa do Serviço Secreto da Rússia, em um comunicado que citou Sergei Naryshkin. Segundo ele, esses militares se tornarão um alvo prioritário das forças russas. Os militares franceses temem que uma unidade militar tão importante não possa ser transferida e aquartelada na Ucrânia sem ser notada. Assim, ela se tornará um alvo legítimo, prioritário para os ataques das Forças Armadas da Rússia. Isso significa que ela sofrerá o destino de todos os franceses que chegaram ao território do mundo russo com uma espada, disse a declaração. O presidente francês Emmanuel Macron terá que revelar a verdade conveniente mais cedo ou mais tarde, mas ele se esforçará para adiar sua confissão o mais possível. Como disse o Palácio do Eliseu, o número de franceses mortos já ultrapassou um limite psicologicamente significativo, disse o gabinete de imprensa do Serviço Secreto da Rússia, citando seu diretor, Naryshkin, destacando o reconhecimento de Paris de que as baixas são as maiores desde a Guerra Argelina, na segunda metade do século XX. A divulgação de dados tão sensíveis, é capaz de provocar protestos com cidadãos, especialmente um sinal de protestos em massa contra o governo por parte dos agricultores em todo o país, acrescentou o Serviço Externo da Rússia. Naryshkin disse que a liderança militar teme o descontentamento entre os oficiais do nível
médio ativos do exército francês. Eles são desproporcionalmente numerosos entre os mortos e já estão sendo registrados problemas para encontrar voluntários, entre aspas, para fazer o rodízio e substituir os que desistiram no teatro de operações militares ucraniano. Analista: ideias de Macron não têm apoio na maioria dos franceses. Ele quer voltar à França imperial. Nas últimas semanas, o presidente Emmanuel Macron concedeu uma série de declarações polêmicas sobre o conflito na Ucrânia e o que deveria ser a resposta europeia para o caso. Para o colunista, Macron retrocede aos dias imperiais da França. O colunista e cartunista político Ted Hall juntou-se ao programa A Hora Crítica da Sputnik para discutir o caso de Macron, seus comentários sobre o conflito em Donbass e sua megalomania do presidente, e se a megalomania do presidente francês beira o patológico. Uma das coisas que eu costumava dizer durante os primeiros dias da guerra contra o terrorismo era que os Estados Unidos deveriam seguir o exemplo da França, que na década de 2000 parecia ter aceitado seu destino como potência pós-colonial e pós-imperialista. Embora ainda fosse um país importante na Europa, afirmou Hall, enquanto grande parte do mundo ocidental caminhava para o neoliberalismo na década de 1980 com líderes como o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, Paris seguiu na direção oposta, levando o socialista François Mitterrand ao poder. O líder francês deixou um legado duradouro no país, investindo em infraestruturas, programas sociais e grandes projetos de construção. O seu foco nas preocupações internas foi largamente compartilhado na década de 2000 pelo presidente Jacques Chirac, que rejeitou o apoio francês à guerra no Iraque. Naquela época, a França parecia ter aceitado que o colonialismo era uma má ideia e que precisava redirecionar os seus recursos para longe do militarismo, mas para o seu próprio povo. Talvez ele, Macron, não tenha lido a sua história. Talvez ele seja demasiado jovem para se lembrar daquele período glorioso em que a França, nas décadas de 1980 e 1990, foi capaz de começar a estabelecer uma importante rede de segurança social que criou universidades gratuitas e socializou cuidados e saúde e todo o resto para o seu povo. Mas ele parece ter esquecido tudo isso e está tentando voltar atrás, analisou o colunista. Macron rompeu com a tradição de várias maneiras, implementando uma política econômica neoliberal e promovendo militares franceses estridentes. Felizmente, segundo Hall, as suas opções não são divididas com a maior parte do público francês. A boa notícia é que não creio que o povo francês quer estejamos a falar da direita populista, do partido de Marine Le Pen, ou da esquerda radical representada por Jean-Luc Mélenchon, ou outras pessoas. Não muitos franceses que estão dispostos a segui-lo neste caminho para a destruição. E, aliás, ele nem parece ter muita preocupação, muita cooperação de outras potências europeias em termos de envolvimento direto para ir lutar contra os russos na Ucrânia, afirmou. Hall insistiu que a maioria dos franceses está mais preocupada com as questões internas, como a economia, o desemprego e as questões demográficas, do que no conflito em Donbass. Além disso, o colunista afirmou que muitos franceses simpatizam com a posição de Moscou. A Rússia não é um país distante para eles. Há muitos franceses que são descendentes, que são parentes dos russos. Houve uma enorme migração russa após a Revolução Russa para a França e laços muito estreitos entre a Rússia e a França que remontam à era czarista. Ao concluir, Hall ponderou que acho que eles, o povo francês, entenderam e não querem se envolver em algo tão descaradamente provocativo. No mês passado, o presidente francês sugeriu o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia após ter a ideia rejeitada por fortes aliados como a Alemanha e a Polônia. Macron afirmou que não é hora de ser covarde na Europa. Sobrevivência da Ucrânia está em perigo e segurança dos Estados Unidos está em risco, disse chefe do Pentágono. A declaração de Leon de Austin aconteceu nesta terça-feira na reunião mensal do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia realizada na base de Ramstein, na Alemanha. O secretário de Defesa norte-americano Leon Austin alertou que a sobrevivência da Ucrânia está em perigo e procurou convencer os aliados de que os Estados Unidos estão comprometidos com Kiev, mesmo quando Washington não envia ajuda militar para o país. Hoje, a sobrevivência da Ucrânia está em perigo e a segurança da América está em risco. Saio daqui hoje totalmente determinado a manter o fluxo de assistência, de segurança e das munições dos Estados Unidos. Isso é uma questão de sobrevivência e soberania para a Ucrânia, é uma questão de honra e de segurança para a América, afirmou o secretário em uma conferência de imprensa após a reunião. Austin, que viaja pela primeira vez este ano desde o tratamento de câncer, não disse como Washington apoiaria a Ucrânia sem financiamento adicional. O presidente republicano da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, até agora se recusou a convocar a votação de um projeto de lei que forneceria mais de 60 bilhões para Kiev. E a Casa Branca tem se esforçado para encontrar maneiras de enviar assistência. Penso que os nossos aliados estão perfeitamente conscientes da nossa situação de financiamento dos ucranianos mais do que ninguém.
por causa da escassez que resulta do fato de não sermos capazes de fornecer, disse um alto funcionário da defesa dos Estados Unidos, falando em condição de anonimato a Reuters. As autoridades não descartaram a possibilidade de encontrar poupanças adicionais, mas dizem que esse montante não seria suficiente para compensar a falta de ação do Congresso. O apoio europeu se tornou cada vez mais fundamental, com Biden capaz de aprovar um grande pacote de ajuda à Ucrânia no Congresso. E grande parte de sua energia de política externa está concentrada na guerra na faixa de Gaza. Mas as autoridades norte-americanas dizem que a realidade é que, sem os Estados Unidos, o apoio europeu à Ucrânia não será suficiente para afastar as forças russas. Não há como nossos aliados realmente combinarem forças para compensar a falta de apoio dos Estados Unidos, completou o alto funcionário à mídia. Ex-senador americano explica como a vitória de Putin nas eleições russas restringe ações da OTAN. Um ex-senador da Virgínia, do estado norte-americano dos Estados Unidos, explicou o ponto de vista da Rússia em meio ao atual conflito. O resultado da eleição presidencial da Rússia pode se tornar um impedimento para os países ocidentais que estão pensando em enviar suas próprias forças armadas para a Ucrânia, disse a Sputnik, um ex-senador do estado americano da Virgínia. Os eleitores russos enviaram uma mensagem à OTAN: mantenham suas mãos longe do nosso território, rejeitamos sua migração em massa, sua ilegalidade, sua descrença em Deus e seus sonhos de um império globalista. A Rússia acredita em Deus e em sua cultura e em suas tradições. Estamos prontos para pagar com nossa liberdade, com nosso sangue. Vocês não nos comandarão, disse Richard Black, comentando os resultados da votação concluída. O ex-congressista dos Estados Unidos reconheceu que, apesar de todas as restrições impostas pelos países ocidentais, a economia russa revelou resistente e os bens de consumo ainda são amplamente disponíveis. A eleição também pode ter um impacto positivo sobre a opinião da comunidade internacional. O presidente francês Emmanuel Macron recentemente lançou um balão de ensaio para testar a disposição dos países da OTAN em apoiar a ideia de enviar tropas para a Ucrânia. A proposta da França recebeu o apoio da Polônia e de vários outros países. Os resultados da eleição russa podem impedir a OTAN de implementar a proposta imprudente de Macron, atestou o entrevistado. Para Black, a vitória de Putin na eleição presidencial russa foi tão contundente que não deixou a menor margem de dúvida sobre o apoio do eleitorado. Só um tolo negaria isso, resumiu o interlocutor à agência. Posição firme de Putin sobre a Ucrânia destaca a impotência da OTAN, diz ex-analista da CIA. Durante o seu recente discurso, o líder russo Vladimir Putin disse que as forças da Rússia poderiam criar uma zona de segurança que seja bastante difícil para o adversário superar com suas armas, principalmente de origem estrangeira. Na noite de domingo, em Moscou, Putin se dirigiu ao povo russo após a vitória eleitoral com mais de 87% dos votos em meio a um comparecimento recorde. Em seu discurso, ele disse que a Rússia tem muitas tarefas pela frente, mas que, se as pessoas permanecerem unidas, ninguém poderá intimidar ou destruir seu país. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o país repeliu vários ataques de grupos de sabotagem ucranianos que tentaram invadir o território russo na semana passada. Como forma de proteger seu povo dos ataques ucranianos transfronteiriços, a Rússia poderia criar uma zona tampão em territórios controlados por Kiev, de acordo com o presidente russo Vladimir Putin. A Sputnik conversou com o ex-analista da Agência Central de Inteligência do Estado Rei, Mark Gover. Ele explicou a abordagem de Putin em relação a um possível confronto com a OTAN, após o líder francês Emmanuel Macron sugerir a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, algo que foi fortemente rejeitado por outros líderes europeus. Esse assunto sobre Macron e alguns dos líderes europeus dizendo: oh meu Deus, não podemos deixar Putin vencer na Ucrânia. Isso realmente não combina com a realidade aqui, porque não há nenhuma maneira de impedir a Rússia de ganhar na Ucrânia, a não ser usando armas nucleares, disse Mark Gover. O que Putin fez foi apenas lembrar o pessoal da OTAN que, se eles enviarem tropas para a Ucrânia, haverá uma luta com a Rússia. Uma luta com a Rússia seria muito perigosa porque eles têm armas que a OTAN não tem, como mísseis hipersônicos. Explicou ele, acrescentando que as armas da Rússia são rápidas e precisas e podem causar muitos danos sem qualquer cinza nuclear figurativa ou literalmente falando. Após a sua vitória nas eleições, Putin falou com o jornalista e disse que em algum momento a Rússia poderia criar uma zona tampão nos territórios controlados por Kiev, a fim de proteger a população russa dos ataques ucranianos. Quanto ao que os ucranianos estão tentando fazer, eles estão tentando exibir
em uma demonstração de energia que eles realmente ainda têm iniciativa, ou pelo menos que eles podem tomar uma iniciativa. Mas eles foram massacrados durante o fim de semana. Eles todos estão tentando mostrar ao Congresso dos Estados Unidos que ainda há vida no exército ucraniano. Tudo o que eles precisam é de mais 60 bilhões, disse Mike Johnson. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos acrescentou McGovern. Na minha opinião, o sentido de todo esse jogo é continuar sem uma derrota óbvia até novembro, de modo a que Biden tenha alguma perspectiva razoável de não ter que participar nas eleições tendo perdido uma guerra, ressaltou ele. Os Estados Unidos não têm o direito de interferir na questão do Mar Sul da China, diz Pequim. Um porta-voz do ministro das Relações Exteriores da China criticou os Estados Unidos porque isso é uma intromissão do país nos assuntos regionais. Os Estados Unidos não têm o direito de interferir na questão do Mar Sul da China, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês em uma coletiva de imprensa. Os Estados Unidos não são parte da questão no Mar Sul da China e não têm o direito de intervir na questão marítima existente entre a China e as Filipinas, sublinhou na terça-feira Lin Jian. O diplomata disse que a cooperação militar entre os Estados Unidos e as Filipinas não deve prejudicar a soberania, os direitos marítimos e os interesses da China, no Mar Sul da China, e muito menos ser usado como garantia para as reivindicações legais das Filipinas. A China continuará a tomar medidas necessárias para salvaguardar resolutamente sua soberania territorial, seus direitos e interesses marítimos e para salvaguardar a paz e a estabilidade no Mar Sul da China, enfatizou. Antony Blinken, secretário dos Estados Unidos, visita na terça-feira Manilha, capital das Filipinas. Durante a visita, ele disse que as relações bilaterais entre os Estados Unidos e as Filipinas estão se desenvolvendo em alta velocidade, desde a eleição do presidente Ferdinand Marcos Jr. nas Filipinas. De acordo com um artigo de 30 de janeiro vinculado ao jornal filipino The Manila Times, os dois países realizaram as maiores manobras militares conjuntas Balikatan em abril, que também incluirão exercícios de defesa aérea de mísseis.